O que é liberalismo? Você já ouviu alguém dizer que é liberal, mas não conseguiu entender exatamente o que isso significa? Ou percebeu que duas pessoas que se dizem liberais defendem coisas completamente opostas? Isso acontece porque liberalismo é um dos termos mais mal compreendidos do debate político atual. Neste vídeo, vamos explicar o que é o liberalismo de verdade, de onde ele surgiu, quais são seus princípios centrais e também seus limites. Contexto histórico. Imagine viver em uma época onde o rei podia confiscar suas terras sem justificativa, prender você sem julgamento, ou decidir qual religião você deveria seguir. Esse era o cotidiano sob as monarquias absolutistas dos séculos 17 e 18. Grande parte da Europa vivia sob esse sistema, com o poder concentrado no Estado e sustentado por privilégios hereditários. Nesse contexto, o indivíduo tinha poucos direitos garantidos diante da autoridade política. É como reação a esse poder arbitrário que o liberalismo se desenvolve. A ideia central era simples, mas revolucionária para a época: o poder político precisa ter limites. Pensadores como John Locke, Montesquieu e Adam Smith ajudaram a formular essa visão, defendendo que o governo existe para proteger direitos, e não para agir de forma ilimitada sobre a vida das pessoas. O que é liberalismo? Pense no liberalismo como um projeto arquitetônico para organizar a sociedade. Se você fosse construir uma casa, não deixaria o construtor fazer o que quisesse. Você definiria regras claras sobre onde cada parede deve ficar, qual a altura do teto, onde ficam as portas. O liberalismo faz isso com o poder político. Em termos gerais, o liberalismo é uma tradição política que coloca o indivíduo no centro da organização social. Isso não significa rejeitar o Estado, mas afirmar que ele deve ser limitado por leis, instituições e constituições. No liberalismo, o governo não governa por vontade própria, mas dentro de regras previamente estabelecidas. O objetivo principal é proteger o indivíduo contra abusos de poder, garantindo um espaço de liberdade pessoal, política e jurídica. Princípios centrais. Para entender os princípios do liberalismo, imagine três pilares fundamentais. O primeiro é a liberdade individual, o direito de cada pessoa a conduzir sua própria vida, desde que não viole a liberdade dos outros. Esse princípio se desdobra naturalmente no segundo, a igualdade perante a lei. Se todos são livres, ninguém pode ter privilégios legais baseados em nascimento, posição social ou proximidade com o poder. O terceiro pilar é a propriedade privada, entendida como extensão do trabalho e da autonomia individual. E sustentando esses três pilares está a ideia de que o poder do Estado precisa ser limitado por constituições, separação de poderes e mecanismos de controle institucional. Esses elementos, juntos, formam a base do que hoje chamamos de democracias modernas. Liberalismo político e liberalismo econômico. Uma confusão comum é tratar liberalismo político e liberalismo econômico como se fossem a mesma coisa. O liberalismo político está ligado à defesa de direitos civis, liberdade de expressão, Estado de Direito e divisão de poderes. Já o liberalismo econômico enfatiza a livre iniciativa, o funcionamento do mercado e a redução da intervenção estatal na economia. Essas duas dimensões podem coexistir, mas não são inseparáveis. É possível defender liberdades políticas sem adotar um liberalismo econômico radical, e essa distinção é fundamental para compreender os debates atuais. O que o liberalismo não é, agora, um esclarecimento importante. Quando falamos de liberalismo, não estamos falando da ausência total do Estado. Não é a lei do mais forte, nem a defesa do egoísmo absoluto. O liberalismo clássico sempre reconheceu que o Estado tem funções legítimas: proteger direitos, garantir contratos, prover justiça. O que ele rejeita é o poder arbitrário e ilimitado. Essa confusão aumenta porque o termo passou a ser usado de forma imprecisa, especialmente quando se fala de neoliberalismo, que surge em contextos históricos específicos e não representa automaticamente todo o pensamento liberal. Limites e críticas. Como toda tradição política, o liberalismo tem suas tensões internas e seus pontos cegos. A principal delas é uma pergunta difícil: até que ponto a liberdade econômica pode produzir desigualdades tão grandes que acabam comprometendo a própria liberdade política? Quando a riqueza se concentra excessivamente, surgem riscos reais: influência desproporcional sobre instituições,
captura do Estado por interesses privados, barreiras invisíveis ao acesso de oportunidades. Além disso, o liberalismo depende fortemente de instituições sólidas, tribunais independentes, imprensa livre, educação acessível. Sem elas, suas promessas tendem a se esvaziar. Essas não são falhas definitivas, mas tensões que precisam ser constantemente administradas. Conclusão: o liberalismo moldou profundamente o mundo moderno, influenciando constituições, sistemas políticos e economias ao redor do planeta. Compreender o que ele é, e também o que ele não é essencial para qualquer debate político sério e para você decidir suas próprias posições com mais clareza. E você, o que pensa sobre o liberalismo? Concorda com seus princípios fundamentais? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que achou. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essas explicações para mais pessoas.